Passada a ansiedade da estreia, o São Raimundo venceu, neste domingo passado, a equipe do Cametá por 3-2. Sabe aquela impressão que fica nesse velho comentarista? É que o São Raimundo venceu sem convencer. Porém, e como sempre tem um porém, cabe aqui levantar também uma discussão, né? Será que o São Raimundo realmente está preparado para o campeonato, ou pelo menos para chegar entre os 4, que vai ser o quadrangular, com essa equipe que hoje nós acabamos de verificar em campo? Olha, o que se notou é que o São Raimundo foi um time que venceu o primeiro tempo com 3 gols, permitiu num pênalti infantil, porque hoje em dia as penalidades elas são muito de cunho de interpretação arbitral. E como muda de um árbitro, de uma cabeça para outra. Aí fica a discussão, mas o cara não atropelou, não, mas a bola não bateu. É o árbitro quem decide. Infelizmente, essa é uma determinação que cabe ao árbitro ou aquele cara que fica atrás do gol, que é o juiz auxiliar. Muitas vezes, por covardia, ele acaba não dizendo o que realmente aconteceu. Né? Sempre é bom lembrar aquele gol do Jô, do Corinthians, que fez no Vasco da Gama, que aquele jogo prejudicou enormemente o Vasco, e ele levou a bola com o braço, colou, e o juiz encoberto pelo lance, tudo bem, mas o juiz que estava ali no pé da trave olhando para ele, estava de frente para o jogo, mas se acovardou, porque era no campo do Corinthians, a pressão muito grande, o Vasco vencia por 1-0, e ele se acovardou. Então, por isso que eu digo, é a interpretação e a coragem do momento do trio ou do quinteto arbitral. Pois bem, então, mas que foi infantil, ao meu ver, foi o zagueiro atropelou. Muito embora não tenha tido a intenção de fazer uma falta violenta, mas acabou por derrubar. O cara malandro do Cametá caiu e o árbitro marcou o pênalti. Naquele momento, aquele gol foi vital, porque as equipes desceram para o túnel e na volta, o Samuel Cândido, que é um treinador experiente, malandro, passado na casca do alho, conhecedor profundo do futebol da nossa região, mudou rapidamente a maneira de jogar e transformou o seu time num 4-3-3 versátil e chegando, abafando o São Raimundo no seu próprio campo. E aí fez 3-2, o São Raimundo sumiu, depois veio uma grande questão, né, do treinador Vlad, ele, ao meu ver, substituiu mal, porque as 3 substituições que ele fez até piorou, né, a equipe caiu de produção vertiginosamente. E olha, eu vou dizer uma coisa, o Cametá não empatou por questão de tempo e de sorte, mas que fez, até por merecer o empate, fez. Então, acho que o São Raimundo saiu no lucro. Primeiro porque o torcedor não quer saber, o torcedor quer saber que ganhou. Então, para o torcedor, está justificada a vitória do São Raimundo. Mas para a gente que milita no futebol, acho que falta muita coisa e tem que ter muita atenção. E aí eu volto, acho que os senhores estão me acompanhando, naquele comentário que eu fiz que o São Raimundo ele tem um sério problema, que é a tabela, o grupo que ele está. Ele não tem time fraco para enfrentar. Então preste atenção. Ele vai agora a Bragança jogar contra o Bragantino. Olhando assim o Bragantino já tem tempo como profissional. Mas só que tem um detalhe, o Bragantino foi o campeão da segundinha. Então não desmontou o time. Muito pelo contrário, ele acrescentou alguns jogadores que necessitava. E vai jogar dentro de casa. Não é um time bobo de tudo. Então o São Raimundo, eu tinha dito isso aqui, ele fez a primeira parte. Agora, precisa pelo menos empatar. Pelo menos não pode perder lá em Bragança. Tem que jogar pelo empate, para fazer 4 pontos. Por quê? Porque volta na quarta-feira e pega o Paysandu. E aqui, como dizia a minha avó, a porca torce o rabo e o rabicho. Dentro da Curuzu, o Paysandu joga em casa, com a torcida a seu lado,
e com, né, a proteção da madrasta da Federação Paraense, que é mãe para o Paysandu e o Remo, e para os 8 clubes do interior é madrasta. Então, São Raimundo já entra em grande desvantagem na Curuzu. E vou falar com toda a experiência. Pode ganhar? Pode. O futebol tem 3 resultados. Mas é osso duro. Tem todo o ingrediente nessa panelada para a feijoada ser do Paysandu. Ponto. E aí? Aí volta para casa. Tem 2 jogos em casa. Ah, mas vai ganhar os 2 de casa. Pode ganhar, mas tem que jogar bola. Sabe por quê? Porque vem o Águia de Marabá, um time experiente, um time passado na casca do alho, que sempre foi osso duro, mesmo contra o São Raimundo, e o Independente, que também é outro time que já saiu ganhando no seu jogo dessa semana. Então, vamos aguardar. Acho que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. O outro assunto que quero tratar é, às vezes, aquela história do futebol de base, né? Ah, base. Não, o jogador não se faz base. Olha, o Walter Lima, com seu filho, Matheus Lima, está na Desportiva, já vai para 3 anos, ou 4. Então, teve algum sucesso? Teve, e teve alguns fracassos. Mas agora, o trabalho começa a aparecer. Remo e Paysandu, na segundinha agora disputada em São Paulo, na Copa São Paulo, já caíram fora. E o Walter Lima venceu o Penapolense e vai jogar hoje, segunda-feira, vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre. É claro que é difícil, sabemos que é. Mas a Desportiva do Walter Lima e do Matheus já estão abrindo os olhos de muita gente, dos olheiros que fazem contrato em São Paulo. Quiçá o Walter possa um dia ter uma vantagem melhor e um destino também melhor. Porque, na realidade, com todas as críticas que fazem, o Walter Lima ainda é o nosso orgulho dos últimos 10 anos como treinador de futebol. Tomara que ele possa, se passar pelo Internacional, então, aí a imprensa vai fazer um estardalhaço. Por enquanto, é apenas um time desconhecido que começa a despertar. Mas quem são esses caras? De onde vieram? Que estão fazendo, já estão praticamente atingindo a quarta fase para chegar na fase de decisão. Mas é sempre bom ter em mente que quando o trabalho é feito com seriedade e se dá chance para que o trabalho seja organizado, os frutos um dia vão aparecer. Isso é para nossos dirigentes começarem a pensar. Essa história de dizer que não tem jogadores novos, jovens, para trilhar o campeonato, a vida profissional em Santarém, isso é balela. Isso é falta de querer trabalhar e pesquisar e procurar na nossa região. Mas que tem gente que pode nos dar jogadores como no passado, eu não tenho nenhuma dúvida que pode. Porque aqui já foi celeiro de craques. E se fizer um trabalho, claro que tem que gastar? Tem. Claro que dá trabalho? Dá. Tem que ter paciência? Tem. Mas um dia os frutos virão. Porque isso já aconteceu em Santarém. E não vai ser novidade. Basta citar Manuel Maria, Darinta, Bendelac, Cuca, Afonso, Futebol Clube do Porto. Então, aqui eu ia ficar dando o nome de jogadores que nós conseguimos colocar no futebol nacional e internacional. Lúcio Santarém. Pode? Pode. Mas precisa que a gente volte um pouco ao passado, reflita e comece a trabalhar, como o Valtinho está fazendo em Belém com Desportiva, a base que nós não damos valor e somos obrigados a trazer jogadores que a gente olha como ontem em campo, né? E vou dizer nome porque eu não tenho medo, como o Luiz Carlos que veio, esse Luiz Carlos que veio com tanta fama para Santarém, que a gente vê que é um jogador fora do peso, que precisa melhorar muito e precisa ter uma mobilidade melhor para um centroavante que quer ser o dono da posição e dar vitórias para o seu torcedor.